começar aqui mais uma aula 3. Essa aula é especialmente para T4, que nós vamos estudar principalmente a questão da paisagem. Vamos iniciar rapidamente aqui com um retorno da semana 1 e 2. O recado é que não deixe acumular as tarefas, né? Toda tarefa que está sendo recebida eu estou dando um retorno da atividade, estou corrigindo e dando esse retorno já quase que imediato. Alguns eu não consigo ir de forma imediata porque às vezes eu estou ocupado com outras atividades, daí eu peço só às vezes questão de alguns minutos, às vezes questão até mesmo de eu conseguir pesquisar onde é que está essa turma e esse aluno. Então, de acordo aqui com o desenvolvimento da atividade, nós vamos registrando tudo que a gente vai aprendendo, tá? Então, registre no caderno a semana de estudo, a data e faça a cópia dos exercícios, né? De preferência copiando enunciados para facilitar a correção. Quando tem um texto, um conteúdo, esse conteúdo também é bom estar no caderno. A questão das folhas soltas, isso é uma opção de cada um. Mas no momento que a gente está fazendo a cópia no caderno, a gente também está aprendendo, a gente também está registrando. Então é um segundo momento de estudo que às vezes a gente para pensar o que a gente está fazendo. Então eu acho bem importante o registro de caderno mesmo, porque ele acaba efetivando melhor a nossa aprendizagem. Eu, por exemplo, sou um aluno que eu preciso copiar para mim conseguir aprender. Se eu fico só com informação solta, eu não consigo aprender. Outra questão que eu tenho percebido assim que está bem complicada é a questão de muita objetividade nas respostas. Então essa questão de objetividade de resposta, ela acaba atrapalhando o nosso estudo. Então tente argumentar mais nessas respostas. Eu tenho aqui um exemplo. Pergunta o que é geografia. Não vai lá e responde só isso aqui. Estudo do planeta. Uma resposta bem direta e sem um pensamento elaborado. Então não teve uma aprendizagem significativa. Mas no momento que tu buscou lá o conceito, a geografia é ciência que estuda processos dinâmicos e fenômenos da sociedade e natureza, tu acabou qualificando um pouquinho melhor a tua resposta, porque tu buscou na base do texto, e além do mais, tu ampliou aqui, ó, de acordo com o que eu estudei, fica evidente que o homem transforma o espaço geográfico. Prova que tu conseguiu compreender o assunto da disciplina. Então nós temos que argumentar mais e justificar. Então, analisando os recebidos, parabéns pelas contribuições e recebidos de cada um. A gente agradece o esforço de cada um que mandou a atividade. Sempre não esquecendo, né, na verdade, ao realizar o envio da luminosidade, o foco e também a questão da centralização dessa foto. Porque às vezes acaba não ficando bem focado e a gente perde qualidade. A gente agradece tomar esses cuidados bem básicos na hora do envio. Aqui a gente tem um retorno de aluno de T6, ó, fez a caneta. Com a caneta a gente consegue ler melhor o conteúdo. E a gente percebe que tem a pergunta e a resposta. Pergunta, resposta. Pergunta bem... Aqui o conceito foi bem trabalhado, né, dentro do que foi estudado. Foi pesquisado aqui, ó, todos os conceitos bases e também fez a escrita, a parte do texto descritivo. Bem organizado esse trabalho aqui. Atingiu todos os objetivos. Esse aqui já é um trabalho que eu recebi a lápis, mas ele não tem o problema do foco, porque a pessoa apertou bem o lápis, então não tive problemas de leitura. Alguns eu tenho e dou o retorno que eu não consegui ler. Às vezes eu até peço para reenviar. A gente tem aqui a pergunta, tem a resposta, tem os conceitos pesquisados, tem o desenho que foi pedido e solicitado. Então tá dentro do propósito. Isso aí, ok. Nessa aula de hoje nós vamos estudar paisagem, tipos de paisagens. Bem básico esses dois conceitos hoje que a gente vai aprofundar. Nas próximas aulas a gente vê esses demais aqui, ó.
Na pesquisa a gente viu que o lugar ele é o espaço cotidiano das nossas emoções. A paisagem, que nós vamos aprofundar nesse estudo, é a porção do espaço que sinto e vejo. Com o espaço geográfico, ele é o espaço que é transformado. O território é espaço delimitado por relações de poder. E a região é um espaço diferenciado que foi organizado, pensado, estudado através de suas características. Vamos explicar as atividades da semana 3. Vou ali buscar todos os conteúdos dessa semana, que o nosso foco aqui hoje vai ser a questão da semana 3. E já vamos para os encaminhamentos finais. Depois que eu explicar o conteúdo, já apresento também a atividade. Então vamos aqui para a questão do nosso estudo de hoje, que é a paisagem. Paisagem. Que a gente pode já observar nessa figura dois tipos de paisagens, ó. Uma bem urbana, né? Tem uma avenida aqui central, e uma paisagem mais histórica, bucólica, que faz referência a um contexto histórico. Também temos essa paisagem aqui, uma paisagem típica de praia. Belas paisagens, preste atenção nos elementos de cada foto. Ó, aqui a gente tem o primeiro plano, né, a parte urbana, segundo plano, um morro, e o terceiro plano lá, o Cristo Redentor. Aqui nessa paisagem a gente observa a praia no primeiro plano aqui, ó, e lá no último plano, lá atrás, a parte urbana da cidade de Natal. Aqui também a gente percebe uma avenida movimentada da cidade de João Pessoa. Bom, as paisagens são constituídas de natureza, construções, pessoas e objetos. Nós temos diversos tipos de paisagens. As praias, né? Serras, morros, lagos, vegetação, estradas. Tudo isso configura um tipo de paisagem. Cada olhar que a gente basta ter, a gente consegue ver algumas configurações. Nessa aqui eu consigo ver uma área urbana bem consolidada e uma área também de vegetação. Essa aqui eu percebo a estrada e uma área bem preservada de vegetação. Aqui eu vejo a interferência humana com a questão da construção do túnel e a área de morro. Algumas paisagens são marcadas pela história, né? Então, o tempo passado fica marcas na paisagem. As construções históricas revelam que a gente já teve um período histórico. As áreas urbanas, as cidades, os centros comerciais, centros turísticos, centros financeiros também marcam um tipo de paisagem. Aqui a gente pode perceber que tem influência oriental, japonesa, né? Aqui o bairro da Liberdade, que é uma área de intenso comércio, na cidade de Ribeirão Preto. Aqui nós temos a nossa famosa Rua Torta, em Gramado, e aqui os edifícios imponentes de São Paulo. Também constitui a paisagem moradias, condomínios horizontais, subúrbios, favelas, prédios, becos e avenidas. Dependendo do nosso olhar, a gente consegue ver o quanto é diferenciado as paisagens, né? Aqui o Morro do Alemão, aqui a parte da Vila Santa Rosa, Porto Alegre. Aqui a Zona Norte de Porto Alegre, vista aqui do bairro Passo das Pedras. Essa área urbana que é Caxias do Sul, na Serra. As paisagens, além de ser áreas urbanas, elas também são constituídas de áreas agrícolas. Só que, ó, é tudo plantado, transformado pelo homem. Então tem intervenção do homem, ó, a exploração de minério, a plantação de coqueiros no Nordeste, a fazenda de plantação de soja, né, as áreas industriais, ó, as petroquímicas, como modifica o espaço. E aqui a gente tem duas paisagens. Uma paisagem de cachoeira, né, preservada, com áreas verdes, e essa parte aqui de um centro urbano bem consolidado na Baixada Santista. Então, conforme o nosso estudo,
a gente consegue ver que paisagem, tudo aquilo que nós vemos, o que nossa visão alcança, é a paisagem. E além disso, tem por trás da paisagem, né, a questão dos movimentos, dos sons, das cores, dos odores. Não é apenas formada de volumes, né, construções, mas também tem áreas que a gente pode observar que tem um contexto mais histórico, mais urbanizado, uma área de praia, né? Tudo isso acabam delimitando também o tipo da paisagem. Então, nesse primeiro momento, a gente já conseguiu estabelecer o conceito de paisagem. Agora nós vamos delimitar essas paisagens para tentar entender todo esse contexto, porque são dois tipos de paisagens que a gente tem. A gente tem a paisagem natural e a paisagem cultural. Dois tipos de paisagem que formam nosso estudo. Então vamos abrir aqui essa parte da paisagem, os tipos de paisagem. Aqui nós já podemos observar que a paisagem, ela é essa aqui que foi modificada pelo homem, né? Apesar de a gente ver só o verde, a gente vê que ela já foi modificada porque é uma área de agricultura e aqui um centro urbano bem consolidado. Tipos de paisagem. Bom, em primeiro instante, nós temos que ter o olhar, a observação. Quando a gente consegue observar a paisagem, a gente vê que ela é formada por diversos planos. Aqui nessa imagem tem o primeiro, o segundo e o terceiro. O primeiro plano, ele revela uma área modificada. O segundo, uma área que ainda está preservada. O homem não chegou ali ainda para destruir. E o terceiro, uma área de montanha. Então, quando a gente observa por meio de fotografias, a gente faz uma análise minuciosa da paisagem. A gente pode ver os elementos que fazem parte dessa paisagem, seja ele construído ou seja ele elementos naturais. Essa paisagem aqui é na Itália. E a gente pode ver o primeiro, o segundo e o terceiro plano, um diferente do outro. As paisagens naturais são aquelas que predominam elementos da natureza. Os elementos naturais são aqueles formados por processos e fenômenos da natureza, como as formas de relevo, rios, lagos, mares e oceanos e as florestas e a fauna nativa. Cachoeira, morros, chapadas, praias, cascatas, matas de araucárias, mangues, serras, tipos de vegetação como cerrado, mata atlântica, vegetação caducifólia. Isso aqui é na região aqui da Serra do Rio Grande do Sul. A nossa parte de praias e lagoas. E também a gente pode perceber essas grandes formações rochosas chamadas de matacões também acabam se desenvolvendo um tipo de paisagem. As dunas, os arrecifes, os costões rochosos, chapadas e vegetação também constituem paisagem natural. Mas, onde o homem conseguiu modificar, ele formou as paisagens culturais, que são aquelas onde os elementos são predominantes, os elementos construídos pelo ser humano. Casa, edifício, plantação, pastagem, indústrias, rodovias e ferrovias. Todos esses sistemas aqui, ó, que são construídos pelo homem, transporte, né, acaba efetivando um desenvolvimento da paisagem. Aqui nós temos mais exemplos, ó, de paisagem cultural. Esse aqui é o símbolo do desenvolvimento férreo, né, são os viadutos que tem para ligar as áreas de produção com escoamento para a produção externa, né, venda de produtos. Ainda o Brasil é um grande exportador de produtos primários.
apesar de a gente já ter se urbanizado. A gente vê diferentes cidades litorâneas, né, em diferentes estruturas. A área urbanizada de Tramandaí, a área urbanizada de São Vicente, a área que delimita Santos e São Vicente. Temos aqui a área urbana do Rio de Janeiro, né? Área bem consolidada de prédios lá do Recife, um bairro que foi totalmente construído, edifícios onde tem diversas pessoas morando. E aqui um dos símbolos de São Paulo, né, que é esse edifício Altinês Arantes, hoje que fica em Santander Cultural lá de São Paulo. Temos também paisagens que são formadas por áreas suburbanas, como a Penha no Rio de Janeiro e a região aqui do Mário Quintana, aqui bem próximo aqui atrás desses eucaliptos é a escola. Então a gente vê uma formação residencial bastante grande, né? A periferia dos grandes centros acabam tendo uma demanda de moradia muito grande, não atendendo a todos. A gente vê também cidades bem consolidadas, né? Cidades com vocação portuária e também o comércio que movimenta bastante as cidades. Tem algumas cidades que têm vocação religiosa, né? E um grande centro religioso acaba fomentando todo o desenvolvimento local dessa região. Tem cidades que estão ao lado de grandes metrópoles, né? Como o Niterói do lado do Rio de Janeiro. Grande parte da população mora aqui, trabalha no Rio, faz todo esse desenvolvimento. E também temos símbolos, né, da arquitetura que são bem representados. Hoje o que nos choca muito aqui no Brasil, principalmente, é essa diferença da população, né, favela e condomínios de luxo ao mesmo lado, né, então isso chega a chocar. E a gente vê aqui também áreas de plantação, que é uma área bem cultural, né? Essa aqui, apesar de ser bem verde, ela foi modificada, tá? A gente já vê aqui sinais do homem interagindo nessa paisagem, modificando aos poucos. E aqui a gente vê o crescimento urbano das cidades, como vai atingindo, né, e modificando as cidades. E essa pressão aqui imobiliária vai avançando sobre as demais. E aqui a gente tem imagens importantes aqui do Rio Grande do Sul, né, no nosso bairro, vilas, né, aqui de Porto Alegre, Vila Farrapos, Nova Dique, e o quanto impacta uma indústria numa cidade, né, Gravataí mudou totalmente depois com a chegada da GE. Então, por meio da observação da paisagem, a gente consegue diferenciar ela através dos elementos, né? Perceber que elementos estão nessa paisagem, se são prédios, casas, né? O que tem nesse lugar. Então, com esse olhar, a gente consegue fazer a leitura do lugar e entender esse processo dinâmico que acaba estruturando o nosso estudo geográfico. Então, a análise da paisagem ela é fundamental para o nosso estudo. Então a gente conseguiu concluir já o que é paisagem, os tipos de paisagem. Então agora a gente vai para a proposta da atividade da semana. Na atividade da semana, a gente vai realizar o registro do conteúdo, que o conteúdo é paisagem. Vamos realizar a leitura do texto e todos esses elementos que foram apresentados estão aqui resumidos, ó. Paisagens naturais e culturais, o conceito de paisagem, e depois a gente ultrapassa e faz esses exercícios aqui. Todos eles registrados no caderno, né? Porque às vezes aqui na folha não dá para escrever tudo, tá? É imprescindível fazer o registro no caderno, porque ele é uma segunda etapa que a gente está fazendo. Então essa etapa do registro é fundamental para fixar a aprendizagem. Então, primeira parte é o que é paisagem, citar exemplos de paisagens naturais, né? Depois paisagens culturais
No 13 eu vou completar essas minhas frases com essas 3 palavras. Ó, tenho 3 lacunas, vão 3 palavras. Aqui eu vou analisar essa paisagem artística, mas que ela me diz muito sobre a paisagem brasileira, né? Daí a gente vai analisar aqui que elementos que eu observo. Não se esqueça que as respostas têm que ser bem completas. Que elementos você observa na pintura? Eu observo na pintura tais elementos, tá? Não é jogar a resposta aqui. Quais os elementos naturais presentes na pintura? O que eu consigo observar de elementos naturais? Isso aqui? Isso. O que é? Quais são esses elementos? Esses elementos que a gente tem que descrever. Quais elementos foram construídos pelo ser humano? Vou pontuar, vou descrever. E a paisagem retrata campo ou cidade? Uma das leituras também da geografia é fazer esse contexto de paisagem rural e paisagem urbana. O rural é aquele da plantação que a gente viu lá nas fotos, né? O rural é uma paisagem que foi modificada, apesar de ter verde ali, mas o verde foi plantado, tá? E também sobre a questão urbana, que é os grandes centros, as cidades. Então nós temos 2 contextos. Exemplos, aqui a gente vai pensar do que o campo precisa da cidade e o que nós da cidade necessitamos do campo. Campo e cidade faz essa relação. Depois V para verdadeiro e F para falso. Ler as afirmações com calma e responder que dentro do parênteses é F ou V, verdadeiro ou falso. Depois aqui, ó, conceitos de paisagem natural e paisagem humanizada. O que é natural? O que é cultural? Daí eu escrevo aqui. Aqui a gente vai observar as paisagens, né? A paisagem 1 e paisagem 2. E qual das paisagens acima é urbana? Essa ou essa? E que elementos presentes na paisagem indicam que ela é uma paisagem urbana? Então nós vamos também percebendo sobre esses elementos. Daí a gente faz o estudo do que é elemento natural, na número 9, e elemento cultural. Se é natural, eu boto dentro do parênteses N. For cultural, eu boto C. Tá? Aqui a gente vai fazer a análise desse plano, dessa imagem, e vou escrever. No primeiro plano eu observo o que? No segundo o que? No terceiro e no quarto. Descrever esses 4 planos. Após o término da tarefa, da cópia do texto e de todas as perguntas, faço o envio da atividade. Vou estar aguardando vocês. Então, a gente chega assim já a um final de aula, né? A gente já fez todos os encaminhamentos. Vou desejar bom estudo, registrem, tenham calma, paciência, persistência nos estudos, para que a gente consiga atingir mais uma meta. Parabéns! Aguardo o retorno de vocês. Excelente aula!